E agora as notícias vindas das estrelas com Miguel Gonçalves. Bom dia, Bom dia, Miguel. Sandra. A descoberta de elementos químicos complexos é uma boa ou uma má notícia? Que bela questão. Olha, nesta primeira história que vamos contar, é uma boa notícia para os químicos. Os astrobiólogos é que ficaram a coçar um bocadinho a cabeça a tentar perceber o que é que isto pode significar para futuras investigações. Ora, esta notícia vem do ALMA, o conjunto de radiotelescópios do Observatório Europeu do Sul, mas também da sonda Rosetta, que nós conhecemos que andou a investigar o cometa 67P. Ambos descobriram um composto químico chamado Freon 40, também conhecido por cloreto de metila, que está presente, por exemplo, no flúor das nossas pastas dentífricas, e os químicos adoraram. Porque, obviamente, que descobrir estes compostos químicos, ainda por cima, um deles foi descoberto num sistema estelar, num binário bebé, autêntico bebé, que ainda está rodeado de muita nuvem de poeira. O ALMA adora isso, porque consegue, devido à sua capacidade tecnológica, perfurar precisamente pela poeira e ver o que está a acontecer por trás dessa poeira. E então o ALMA descobriu então, este composto químico neste binário de estrelas bebés e o Rosetta no cometa. E isto é importante porque, como eu estava a dizer, para os químicos é sempre extraordinário descobrir novos compostos químicos. Porque é que para os astrobiólogos é capaz de não ser tão interessante? Porque o que nós conhecemos deste composto químico na Terra é que ele tem uma origem em processos biológicos. Desde as algas até aos humanos nós produzimos este composto químico e, portanto, os astrobiólogos estavam à espera desta detecção para servir como um indicador da presença de vida noutros sistemas. Eis então que a descoberta deste composto, precisamente em estruturas que nós sabemos que não têm vida, no meu caso de um sistema binário muito jovem e de cometas, diz-nos que não podemos utilizar este composto químico para determinar se existe vida ou não, seja numa lua, seja num planeta. E, portanto, por isso é que esta notícia é boa para os químicos, mas para os astrobiólogos é capaz de não ter tanta piada. E, portanto, o que nós temos aqui é, no fundo, uma mudança de paradoxo. Este composto químico diz-nos que, se calhar, não é vida que está ali, mas o que diz este estudo também é que este composto químico esteve eventualmente presente na sopa primordial que deu origem à vida na Terra. Ou seja, a detecção deste composto químico noutros sistemas pode não indicar vida, mas pode indicar que está ali um elemento basilar na formação de vida. Portanto, olha, se calhar até é capaz de não ser uma notícia tão má como isso para os astrobiólogos. Isso quer dizer que podemos ir à procura desse composto em Marte, por exemplo? Em Marte, por exemplo, nós por acaso vamos ter notícias muito interessantes de Marte a seguir, mas de qualquer forma, detectar em cometas, e os cometas foram também fundamentais para a chegada da vida na Terra, como nós conhecemos hoje em dia, nas teorias que conhecemos hoje em dia. Mas já, se não te importas, passamos então para Marte. É uma boa ponte, porque Marte continua, Sandra, a provocar-nos, autenticamente. A nós, à comunidade científica, seja com gelo, com água, seja, neste caso, a primeira história, com metano. E porquê metano? Quando os cientistas analisam as rochas de Marte, nós sabemos que nos primeiros milhares de milhões de anos, no chamado período noaxiano, Marte foi isto que nós estávamos a ver do lado direito desta imagem. Um planeta repleto de lagos e eventualmente oceanos, era um autêntico paraíso, eventualmente com condições para a existência de vida, isto nos primeiros milhares de milhões de anos. Depois seguiu-se, nos 600 milhões de anos seguintes, o período chamado período Hesperiano, que há uma inversão total da paisagem. Marte passa a ser gelado, passa a ser frio, e no final deste período hesperiano a atmosfera até perde-se. A atmosfera de Marte perde-se, e isso é fundamental para a água existir na sua superfície. Isto tudo é-nos contado pelas rochas que os cientistas analisaram. E o que nós sabemos é que, durante este período, houve de facto também mudanças no clima, na temperatura do próprio Marte. Uma das razões pode estar ligado com o facto de Marte não ter uma lua grande que possa estabilizar o eixo de rotação. Ou seja, ele oscila, obviamente em períodos geológicos, oscila muito, porque ao contrário da Terra, que temos a Lua, que é fundamental, foi fundamental para estabilizar o eixo de rotação da Terra, Marte não tem uma grande lua para isso. E, portanto, nós sabemos que teve períodos mais quentes e outros menos quentes. Nestas alterações de temperatura foram fundamentais para aquilo que nós estamos a ver nestas imagens. É que, provavelmente, de acordo com esta nova teoria, por baixo da superfície, houve grandes quantidades de metano que estavam presos em gelo. Obviamente, com as alterações da temperatura, o gelo libertou esse metano. Esta teoria diz que houve gigantescas explosões de metano
que permitiu que Marte pudesse também aquecer até cerca de 5 graus durante períodos de milhões de anos. E daí o degelo? E daí o degelo, e daí a possibilidade de poder ter água líquida na sua superfície durante mais tempo e, portanto, ter tido a possibilidade de ter condições também propícias à vida durante mais tempo do que aquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, tudo relacionado precisamente com estas explosões de metano que vêm precisamente da sua superfície, abaixo da sua superfície. Estavam presas em gelo, mas que as mudanças da temperatura, devido à oscilação de Marte, ajudaram a libertar esse metano. E para termos uma pequena ideia, cada uma dessas explosões de metano pode ter enviado para a superfície, porque depois aquele metano foi acumulado na superfície, de uma maneira mais ou menos uniforme, com a espessura até de um prato de jantar, imagina tu, e que apenas uma dessas explosões pode ter atirado para a superfície e para a atmosfera de Marte cerca de 180 bilhões de toneladas métricas de metano. Portanto, mesmo muito, muito metano. Infelizmente, não é isso que agora vemos no atual Marte. Mas eu disse que havia uma segunda provocação de Marte. E qual é esta segunda provocação? Os cientistas estiveram a analisar dados da missão mais antiga que está presente em Marte. Ainda está em funcionamento, que é a Mars Odyssey, da NASA. E esses dados antigos, que foram recolhidos entre 2002 e 2009, olharam em particular uma zona chamada Medusa Fossae, em Marte. Porquê é que é interessante esta zona? Porque nós sabemos que existe muito gelo em Marte, mas nas calotes polares. Nas calotes polares nós conhecemos, aliás, são fotografadas quase diariamente essas zonas polares de Marte. Mas nunca tivemos propriamente a indicação de gelo na zona equatorial de Marte. Porquê? Porque na zona equatorial de Marte as temperaturas são muito mais elevadas. Bom, é uma maneira de dizer em Marte. No verão chega por volta dos 30 graus, enfim, a noite é extremamente fria, mas os cientistas sempre acharam que era impossível haver gelo na zona equatorial de Marte porque podia facilmente, o calor podia facilmente derreter. Eis então que estes dados agora da Mars Odyssey dizem o quê? Dizem que foi detectado na zona equatorial de Marte uma grande concentração de hidrogénio, abundância de hidrogénio. Ora, esse marcador é utilizado nas zonas mais a norte e mais a sul para dizer que existe gelo. E, portanto, se mantivermos precisamente o mesmo critério, o que diz estes dados é que temos ali uma grande concentração de hidrogénio na zona equatorial e isso quer dizer que, provavelmente, por baixo da superfície, temos também grandes quantidades de gelo. Isto é muito bom para os escritores de ficção científica, como é óbvio, e não só. Elon Musk, por exemplo, da SpaceX já está certamente a esfregar as mãos de contente, porque a presença de gelo na zona equatorial de Marte permite não só dar combustível, obviamente muito mais barato, pode ser extraído ali da zona equatorial, para futuras missões espaciais, como precisamente para futuras missões humanas a Marte. Mas os cientistas que fizeram esta descoberta dizem: isto é tudo muito bonito, mas nós ainda não temos neste momento uma teoria científica mais ou menos unânime para explicar por que razão é que existe gelo, gelo na zona equatorial de Marte. Podemos pensar eventualmente numas camadas de poeira, de areia que possam proteger, mas isso não chega para explicar a grande abundância de hidrogénio que nós estamos a ter nestes dados. E, portanto, se por um lado é uma boa notícia esta indicação, por outro lado, não sabemos. Estes cientistas não fazem ainda a mínima ideia como é que podem explicar aquele gelo na zona equatorial de Marte. A ciência é sempre assim, há uma descoberta, levantam-se inúmeras dúvidas a seguir. E o que nos traz essa tua proposta de leitura variada? Olha, vamos ter 4 livros absolutamente extraordinários, Olha, na semana em que estreia Blade Runner, se calhar é muito interessante, nós trazemos também estas sugestões de livros aqui. Vamos começar, se calhar, por A Invenção da Ciência, de David Wootton, a nova história da revolução científica, de temas e debates. É uma proposta interessante porque é uma visão mais de um historiador, de um filósofo, da evolução da ciência moderna, que ele localiza ainda por cima numa altura em que Kepler detectou no céu um evento astronómico muito brilhante e ele diz que é aí que marca precisamente o início da ciência moderna. E, portanto, é sobretudo um relato muitíssimo interessante, académico, sobre como é que a ciência depois veio construir-se ao longo desse período. Depois, 2 livros de uma coleção muito interessante da editora Glaciar, um abraço para o meu amigo Jorge Seixá, em conjunto com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, que nestas 2 primeiras propostas juntou 2 cientistas notáveis que trabalham nos Estados Unidos e na área da biologia, e neste caso também da biologia genética. Olha, Maria do Céu
Patrão Neves, O Admirável Horizonte da Bioética. Ela também foi deputada no nosso Parlamento Europeu. Traz-nos aqui considerações que são também considerações muito mais da ética, Miguel, políticas. Só um bocadinho o primeiro do livro para que possamos muito ver. Bem. Ora, talvez. Aqui está. Sim, assim vemos melhor. Aqui está, o Admirável Horizonte da Bioética. É, sobretudo, as preocupações de uma cientista, mas que também passou pelo mundo da política, como é que a bioética vai reger, no fundo, o nosso dia-a-dia nos próximos tempos. E depois, há uma outra sugestão muitíssimo interessante. A engenharia genética, o futuro já começou, de Silvia Curado. Ela trabalha na School of Medicine da Universidade de Nova Iorque. E este livro é também extremamente interessante porque este é quase, como dizem os americanos, frequently asked questions sobre o que é a engenharia genética. E a Silvia Curado explica neste livro, tintim, quase em jeito de pergunta e resposta, o que é que nos traz de revolucionar a engenharia genética. E há um ponto que ela salienta que acho que é perfeitamente delicioso, que é dizer que o caminho entre aquilo que nós pensávamos que era ficção científica e a realidade científica é muito, muito mais curto. E, portanto, tudo o que tem a ver, por exemplo, com a edição genética, que hoje em dia são notícias praticamente corriqueiras, não deixam de ser, obviamente, menos admiráveis. E ela mostra-nos aqui o roteiro histórico também, mas muito científico, de como é que a engenharia genética está a melhorar também a nossa vida. E depois, por último, da Gradiva, Gerd Leonhardt. Ele é, olha, eu nem sei te explicar muito bem quem é este Gerd Leonhardt por uma razão muito simples, porque ele é político, ele também tem formação na área das humanidades, da ciência, está ligado ao movimento dos verdes na Alemanha. Isto é sobretudo um ensaio, Tecnologia versus Humanidade, o confronto futuro entre a máquina e o homem, da Gradiva. E aqui ele está sobretudo preocupado com a questão de como é que a tecnologia vai invadir a nossa privacidade. Se é que nós vamos ter privacidade, segundo o próprio, daqui a 10, 20, 30 anos, numa altura em que nós vamos ter autênticos egos digitais a reger também a nossa vida. Mas é também um ensaio extremamente acessível, muito fácil e delicioso de ler. Muito bem, Miguel, ficam boas sugestões de leitura. Devolvo-te só uma, O Homo Deus do Harari. Já leste? Sim, já li. É absolutamente extraordinário. Devemos de o trazer um dia para mostrar aos espectadores. Já tivemos muitos telespectadores também a agradecer essa recomendação, porque é um livro absolutamente extraordinário. Muito bem. Miguel, obrigada. Bom resto de fim de semana. Fazemos agora uma curtíssima